verdadeiro e único, que criou os céus e a terra e as fontes das águas, e tudo o que neles há. E esse Deus grandioso, que colocou um dos seus 7 espíritos, poderosíssimo, e também com sua sabedoria, os quais habitavam juntos na eternidade. E Deus o fez como filho, tanto na eternidade e como também em nosso tempo, que vivemos neste mundo. E Deus nomeou como seu arquiteto, e por ele foi feita todas as coisas, tanto no céu como na terra, e também no mar. E esse Filho de Deus é o nosso Jesus, que cremos que se tornou 2 vezes Filho para Deus, tanto na eternidade como também em nosso tempo que vivemos neste mundo. Isso está escrito que Jesus se tornou 2 vezes Filho para Deus em Hebreus capítulo 1, versículo 5. Vamos ler? Porque qual dos anjos disse: jamais tu és meu filho, hoje te gerei. E outra vez eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Então, amigos e amigas, é esse Jesus que cremos, e que Deus sempre esteve nele, ou está com todos os seus espíritos, como está escrito nas Escrituras. Apocalipse capítulo 5, versículo 6, vamos ler. E olhei, e eis que estava no meio do trono, e dos 4 seres viventes, e entre os anciões, um cordeiro, ou seja, Jesus, como havendo sido morto, mas vive, e tem 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Então, amigos e amigas, a Bíblia é as palavras de Deus, e não podemos ir atrás dos falsos pregadores que acrescentam palavras como que também tiram palavras ou frases inteiras. E para provar nas Escrituras nossa fala que Jesus é um com Deus, ou seja, Deus habita em seu corpo físico com todos os seus espíritos, então vamos aos textos, que há vários na Bíblia Sagrada. E para começar, nosso Deus tem 7 espíritos poderosíssimos, e um deles é o Espírito Santo de Deus. Mas precisamos provar e mostrar nas Escrituras. Apocalipse capítulo 3, versículo 1, vamos ler. E o anjo da igreja que está em Sardes escreve isso e diz: o que tem os 7 Espíritos de Deus, ou seja, Jesus, e as 7 estrelas, eu sei as tuas obras, que tens nome, ou seja, Jesus Cristo, e que vives, e estava morto. Então, amigos, queremos que vocês compreendam os 7 Espíritos de Deus que estavam em Jesus, ou seja, estão para todo e sempre. Então, amigos, em Isaías capítulo 11, versículo 2, vamos ler. Vejam, amigos, que a descendência de Jesus é de Jessé, e de seu tronco sairá um rebento, e de suas raízes um renovo. Então, e se esse renovo é o Senhor Jesus, agora vejam e confiram o versículo 2.
vocês vão conhecer os 7 Espíritos de Deus. Versículo 2. Repousará sobre Jesus o Espírito Santo de Deus. O segundo Espírito é o Espírito de sabedoria. O terceiro Espírito de Deus é o Espírito do entendimento. E o quarto Espírito é o Espírito de conselho. E o quinto Espírito de Deus é o de fortaleza. E o sexto é o Espírito de conhecimento. E o sétimo Espírito de Deus é o Espírito de temor do Senhor. Então, amigo, esses são os 7 Espíritos de Deus que estavam em Jesus. Esses são os 7 Espíritos grandiosíssimos de Deus, pois Deus é Espírito e habita em seu Filho Jesus. Amigos e amigas, na verdade, na Bíblia, o tema que nós queríamos compartilhar é a Bíblia Sagrada, o Velho e o Novo Testamento. Porque tem pessoas, para não dizer a maioria, que ficam questionando por que Deus fez um Novo Testamento. Mas o Velho foi abolido. Outros dizem, mas a Bíblia toda não é a palavra de Deus. Como pode ser abolida? Pois a palavra de Deus é eterna. Outros dizem, foi Jesus quem aboliu. Outros também dizem, como pode o Filho abolir as Escrituras? E por aí vai. Mas, amigo, isso vai até a volta de Jesus. Isso vai acontecer até a volta de Jesus, porque o povo não procura saber a verdade, que é Cristo. Mas, amigos e amigas, vocês sabem quem aboliu o Velho Testamento? E para nós descobrir isso, temos que pedir entendimento ao Espírito Santo de nosso Deus e de suas Escrituras. Vejam, amigo, o que diz em Jeremias capítulo 31, versículo 31. Vamos ler? Eis aí, vem dias, diz o Senhor, Deus, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Versículo 32. Agora vejam, preste bem atenção neste versículo. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para o tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor Deus. Então, amigos, vocês viram no versículo 32 que foi Deus que falou que foi o povo que não aceitou a aliança, ou seja, o Velho Testamento. O povo invalidaram, anularam a aliança de nosso Deus, com a influência dos escribas e fariseus, que dominavam na época, pois eles que tinham as leis do Velho Testamento, pois no princípio eram homens entendidos das leis de nosso Deus. Como está escrito nas Escrituras, Esdras, capítulo 7, versículo 6, vamos ler? Ele,
era escriba versado na lei de Moisés, dado pelo Senhor Deus de Israel, e segundo a boa mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe concedeu tudo quanto lhe pedira. Então, amigos, não foi Deus e nem o Senhor Jesus que aboliram a lei do Velho Testamento, porque as palavras de Deus são eternas, ou seja, os dois testamentos, ou as duas alianças. Então, amigos, foi os escribas e o povo, como também o Novo Testamento, o povo judeus não aceitam o Senhor Jesus, e nem o Novo. Então, amigos, e para provar para vocês isso, também está escrito que o povo e os escribas não aceitaram as leis do Velho Testamento. Está escrito em Hebreus capítulo 8, versículo 8 e 9. Confira. Então, amigos, vamos finalizar em nome do Pai, do Filho Jesus e do Espírito Santo de Deus. Amém.